Bom dia, professor. Boa tarde, boa noite. Fazem parte deste grupo Marina Messias, Ana Carmen Maia e Júlia Glaen, e nós escolhemos os 6 primeiros tópicos. Bom, a superpopulação, as guerras e os desastres naturais na Ásia aumentaram a migração para a América. Milhões de asiáticos foram para o Canadá e América do Sul, mas a maioria dos migrantes seguiu para os Estados Unidos. Em cada 3 imigrantes dos Estados Unidos é proveniente de países asiáticos, sendo a Índia e a China responsáveis pela maior parcela, de 6,5 e 4,7 respectivamente. O governo tem incentivado o debate no Congresso de propostas para mudar as regras migratórias. O texto previa eliminar a entrada de pessoas pouco qualificadas no país, eliminar a loteria de vistos e estabelecer um sistema migratório baseado em mérito. No entanto, os asiáticos têm sido negligenciados no debate sobre a imigração ilegal, que foi abordada pelo governo Trump como um tema mexicano. A fase contemporânea da história, o interesse europeu volta-se para a expansão capitalista na forma de um neocolonialismo que submeterá o continente aos interesses exploratórios de recursos naturais e de mercado. A África é o segundo mais populoso continente do mundo. É também o continente com o maior número de conflitos duradouros em todo o planeta. De acordo com a ONU, de um total de 54 países que compõem a África, 24 encontram-se em guerra civil ou em conflitos armados. Os países em guerra ficam na chamada África subsaariana, que compreende os territórios que não fazem parte da África do Norte e do Oriente Médio. A religião é caracterizada pela pobreza, instabilidade política, economia precária, epidemias, baixos indicativos sociais e constantes embates entre governos e rebeldes. Se instalam em maior parte ao lado oeste, sudoeste, noroeste e no coração da Europa. As políticas e os mecanismos de controle migratório, como os que efetuam os estados e organismos europeus em território africano, não só evitam o debate sobre o direito à livre circulação, como supõem um risco preocupante à proteção de diversos direitos fundamentais, na medida em que essas operações constituem um claro exército de jurisdição de cada um dos estados europeus envolvidos nessas ações. É iniludível de que maneira extraterritorial a responsabilidade que lhes compete em matéria de direitos humanos, sem prejuízo à responsabilidade atribuível aos Estados africanos, com governos de extrema-direita se proliferando na Europa, e o crescimento do discurso anti-imigração, a Europa volta a oferecer ajuda financeira para que os países da costa do Mediterrâneo para tentar conter os imigrantes dentro do país. Migração africana para a África do Sul. A precariedade social, econômica e política com que se debatem vários estados africanos tem concorrido para as deslocações forçadas ou por motivos econômicos dentro e fora do continente. As estatísticas das Nações Unidas mostram que em 2017, do total global de 258 milhões de imigrantes, 36 milhões eram originários da África, correspondente a 14% da população migrante internacional. Podemos admitir que as migrações da África assumem fundamentalmente 3 configurações: trabalhadores migrantes por motivos econômicos, deslocados internos e refugiados. Os mais qualificados tendem a migrar para os centros urbanos, onde almejam melhores condições de vida, ou para os países desenvolvidos do norte. Os outros, a maioria, coincidentemente os menos qualificados, empregam-se no setor agrícola, no ramo da construção ou tornam-se pequenos vendedores formais ou informais.
Como estratégia de sobrevivência, as populações afetadas refugiam-se muitas vezes em regiões de países limite, onde existem afinidades econômicas, culturais e linguísticas que possibilitam o acolhimento das comunidades locais. Por vezes, a hospitalidade tem sido acompanhada por atritos nas interrelações com os originários, e não menos com os governos locais, pois o fluxo de refugiados faz temer pela insegurança e exportação do conflito para fora das fronteiras. Bolivianos em direção a São Paulo. As razões pelas quais os bolivianos continuam deixando seu país são múltiplas, porém os fatores de ordem econômica são preponderantes na decisão de emigrar, já que o mercado de trabalho brasileiro oferece mais oportunidades de emprego do que o mercado de trabalho boliviano. O perfil característico desses imigrantes, que foi sendo construído desde os anos de 1980, mostra que eles são, em sua maioria, jovens de ambos os sexos, solteiros, de escolaridade média e vieram atraídos principalmente pelas promessas de bons salários feitas pelos empregadores coreanos, bolivianos ou brasileiros da indústria de confecção. Esses imigrantes passaram a apostar tudo na atividade da costura, alimentando assim sonhos de uma vida melhor para si mesmos e para seus familiares que lá ficaram. À medida que eles vão se estabelecendo na cidade, inicia-se um processo de reunificação familiar, com a vinda de irmãos, parentes e pais. Estão concentrados em bairros da cidade de São Paulo, na zona central da cidade, como Bom Retiro, Barra Funda, Moca, entre outros. Também na zona leste, como Belém, Tatuapé, Penha, Itaquera, São Mateus. E em bairros da zona norte, como Vila Maria, Vila Guilherme e Casa Verde. Entretanto, nos últimos anos, a presença de bolivianos extrapolou os limites do município de São Paulo, podendo ser encontrados em cidades como Guarulhos, Osasco, Santo André e Diadema. Entre os pontos mais polêmicos, destaca-se a limitação dos direitos de expressão e de participação política dos estrangeiros no Brasil. Quanto ao primeiro, o artigo 116 veta ao estrangeiro ser responsável, orientador intelectual ou administrativo de qualquer empresa relacionada aos meios de comunicação social. Já no artigo 117, o chineses e asiáticos em direção à Austrália. O relacionamento da Austrália com a imigração chinesa sempre variou entre a rejeição e a aceitação. Depois da descoberta do ouro na Austrália em 1850, uma onda de novos migrantes de todo o mundo chegou para tentar a sorte, entre eles chineses. Nas minas de ouro, a competição por riqueza significava a tensão entre os mineiros europeus e chineses. Houve tumultos. Uma vez, uma multidão de 3.000 trabalhadores europeus incendiou um acampamento chinês. Para desencorajar a imigração, os portos vitorianos cobravam um imposto pesado dos mineiros chineses. No entanto, os que estavam realmente decididos resolveram desembarcar nos portos do sul da Austrália e fazer a viagem de 500 quilômetros até as minas a pé. Nem todos sobreviveram. Em 1901, o primeiro Parlamento Federal Australiano acabou aprovando uma lei que requeria que todos os imigrantes passassem por um ditado de 50 palavras para entrar no país. Como teste, foi feito para manter os imigrantes que não eram brancos de fora. Havia uma questão insidiosa. As autoridades podiam aplicar o exame em qualquer língua europeia. Assim, a população chinesa diminuiu neste mesmo ano. Agora, há cerca de 1,2 milhões de pessoas de origem chinesa na Austrália. A migração angolana no Brasil é expressiva desde a década de 1990 e teve até os anos de 2010 o Rio de Janeiro como principal destino. Diante da reconfiguração do contexto geopolítica internacional, São Paulo passou a ser o principal destino
Destino de imigração angolana no Brasil a partir de 2011. Estima-se que em 2100 Angola será a 11ª nação no mundo em número de habitantes. A população hoje de habitantes, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas da Angola. Associado ao aumento da densidade demográfica e à composição das dinâmicas da população, está a falta de infraestrutura básica que o país se enfrenta, consequência de séculos de invasão dos portugueses no território, que deixaram marcas em forma de falta de serviços básicos, de saúde e de educação, bem como milícias armadas. E um governo que, pela primeira vez em 2017, foi eleito via eleições após 38 anos com o mesmo presidente no cargo. Ao longo dos anos, o fluxo migratório angolano foi adquirindo diferentes características e perfis, o que demonstra que, para além da compreensão do contexto de origem da migração, a identificação das redes acessadas e a formação de comunidades transnacionais são centrais no estudo da migração angolana contemporânea. Nessa trajetória de pesquisa, compondo parte das pesquisas realizadas pelo Observatório das Migrações em São Paulo, também foram surgindo perfis específicos de migração angolana, que ficaram em evidência sobretudo a partir da segunda década dos anos de 2000. Como é o caso das mulheres angolanas. As mulheres angolanas são destacadas pelas especificidades, complexidade, dificuldades e potencialidades características desse mesmo grupo. Obrigada pela atenção e espero que vocês tenham gostado.